Qual é a diferença minha, que sigo as regras, sigo as leis, assim, teoricamente, de uma pessoa que não segue as regras? De um cara, vamos supor, que rouba um celular, um estuprador, algo assim. Qual a diferença minha para esse cara? Simplesmente as escolhas. Simplesmente as escolhas que nos tornam diferentes. Mas o que nos deixam iguais é simplesmente uma herança, né, de morte sobre nossas vidas. A herança do pecado. O pecado de Adão no paraíso, né, no Jardim do Éden, a qual nos proporcionou a condenação à morte. Isso que nos deixam paralelamente iguais. Mas Jesus morreu no Calvário em nosso lugar. Aí que vem a situação, né? Todos nós somos pecadores. Seja você bonzinho, seja você filhinho de mamãe, filhinho de papai, filhinho de pastor, filho de quem você quiser. Filhinho de quem você quiser não tem como, né? Seja filho de quem for, né? Diante de Deus, somos todos pecadores e o nosso destino era a morte. Mas Jesus, Deus, criou um plano, fez um plano de salvação pelo seu tão grande amor pela sua criação, que foi o homem, né? Então, Deus nos dá essa nova oportunidade para que possamos reconhecermos que somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Que isso que somos, pobres, miseráveis, dependentes da graça de Deus. Paulo diz isso. Num seminário que eu fiz da minha igreja, da igreja que eu congrego, o pastor fez uma comparação dizendo que Paulo fez a obra de Deus tão grandemente, escrevendo cartas, suas missões e tal, indo a vários lugares. Tão grandioso foi o trabalho de Paulo perante a Deus que ele, por fim, disse que é um miserável, um cara super inteligente, né? Sabia de tudo, criado ao pé de pessoas inteligentíssimas, né? Se dizia miserável. Quem sou eu para dizer que sou alguma coisa? Né? Quem somos nós para dizer alguma coisa? Enfim, então, se não for a graça de Deus sobre nossas vidas, o que seria de nós? Né? Então, independente se você é bonzinho, bom rapaz, obedece o pai, obedece a mãe, né? Dá o seu dízimo, faz caridade, ajuda os pobres, ajuda os doentes, não sei o que, isso aqui, você ainda é um pecador. Não é porque você é bonzinho que você vai para o céu. As pessoas têm que entender isso, têm que ter um pouco de discernimento sobre essas coisas. Não é porque você é bonzinho, que você é um bom filho e tal, que você vai para o céu. Um exemplo disso, eu tenho aqui na Bíblia, a passagem aqui do jovem rico, mancebo de qualidade, mancebo rico, né? Em Mateus 19, que Jesus pergunta, né, se ele conhece os mandamentos. Ele diz que sim e tal: honrar teu pai e tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, às vezes a sua riqueza é o seu próprio orgulho, a sua riqueza, a sua inteligência, você acha que não precisa de Deus, a sua riqueza são, lógico, seus bens materiais e tal, então você acaba achando que você não precisa de Deus porque você tem algo a qual você acha que pode suprir esse vazio que há dentro de você. Mas só Jesus pode preencher esse vazio que há dentro de você. Não há outro. Não há outro caminho para a salvação a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho que pode tirar da perdição, que pode te livrar do inferno, que pode te livrar da condenação e da morte eterna. É o único caminho. Não adianta se você é bonzinho, se você é isso, aquilo, tal, como eu já falei, né? Então,
Isso me faz lembrar também, muita gente aí às vezes julga e tal. Hoje estava conversando com um cara que trabalhou com presidiários. Ele trabalhou com presidiários, né? Ele recuperava presidiários. Isso me abriu muito a mente, porque eu achei muito interessante a forma com que ele me disse as coisas, que me deu uma clareza. Eu fui sempre daquela de que nunca acreditei na ressocialização. E ele falou comigo, olha, se a pessoa quiser, ela pode voltar à sociedade, sim. Se ela quiser. Agora, se ela não quiser, como Jesus disse, não adianta jogar pérola aos porcos. Isso aí, só Deus. Então, isso me abriu muita mente. Também aquela parte da Bíblia onde Jesus é crucificado ao lado de dois ladrões. A morte pela cruz era a pior morte que poderia ter naquela época. Ou seja, era a morte para os piores bandidos, para os piores criminosos, né? Então, entre Jesus tinham dois criminosos. Um queria que Jesus o salvasse para ele continuar nessa terra. O outro reconheceu a sua condição de pecador, né? Se arrependeu dos seus pecados, aceitou a sua sentença, aceitou aquilo ali, né? Pediu perdão e ainda suplicou a Jesus quando ele chegasse no seu reino que lembrasse dele. Alcançou a salvação. Um bandido, um criminoso, um estuprador, sei lá o que ele era. Ele alcançou a salvação. Assim como eu aprendi, espero também que vocês aprendam, que a pessoa ela pode ser ressocializada se ela quiser. Entendeu? Se ela quiser alcançar essa salvação, ela pode. Só depende dela. É uma escolha. E isso que nos diferencia. Estão aí as leis, as regras para a gente seguir e tal. Você pode escolher seguir as regras ou não. Você pode escolher seguir Jesus ou não. A escolha é sua. Tudo no mundo resulta em escolhas, né? São escolhas que podem aí gerir a volta da sua vida, né? Escolher um trabalho, escolher uma pessoa para você viver e tal. Então tudo se resume em escolhas. Se você faz escolhas erradas, você vai pagar pelas suas escolhas erradas. Se você faz as escolhas certas, você vai ter o êxito ali das suas escolhas certas. Então, essa é a mensagem que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, né? E que Deus nos abençoe e que você possa tomar a decisão certa. O jovem rico ficou triste, foi-se embora, ninguém sabe o que ele escolheu para a vida dele, né? Como Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.